Olá pessoal, meu nome é Amanda Pichontecoski, eu sou aqui do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, cartomancia, visão sistêmica e alguns outros assuntos simbólicos, principalmente. No vídeo de hoje ele tem mais um intuito de estudos, tá? Da gente estar vendo alguns testemunhos de algumas situações e ele tá, como é que eu posso dizer? Bem técnico, tá? Então ele tá bem técnico, não tá muito simples, não tá muito mastigadinho, até porque é muita informação, eu tentei organizar da melhor forma possível, mas para ser bem sincera, quem tem pouco conteúdo de astrologia talvez fique um pouco perdido, tá? Então não fiquem frustrados com isso. Meu intuito não é fazer um vídeo é, assim com algum conteúdo bombástico, alguma revelação bombástica ou alguma coisa do tipo. Ele é puramente técnico, tá? Então a gente vai estar olhando o mapa do Ayrton Senna e da Adriane Galisteu. Eu fiquei a priori interessada na situação dela ter sido rejeitada pela família, né? Não aceitada a situação, mas principalmente a situação de uma certa forma de uma viuvez, né? Bem precoce, não era um casamento, era um namoro, mas é algo que normalmente a gente vê o testemunho no mapa da mulher também, tá? A gente sempre vê. Eu tive alguns casos, né, de situação de viuvez nesses últimos dias. Então eu fui procurar também esse testemunho no mapa da Adriane Galisteu. E é um tema triste, né? Mas é interessante para a gente conseguir prevenir, de repente, algumas coisas, né? Entendendo o mecanismo celeste. E para observar que nunca é somente um ponto específico, não é todo mundo que vai ser a mesma coisa. E sempre são mais de um testemunho. Quando a gente vê alguma situação tão forte assim, nunca é só um eclipse, ou só um Marte, ou só um Plutão, ou só um Urano. Sempre são vários testemunhos, tá? Vou compartilhar aqui e vamos começar, né? Sem muita enrolação. Como eu avisei, é bastante coisa. Tá, eu tô aqui para vocês verem a quantidade de mapas que eu abri aqui. E eu nem peguei as revoluções solares, tá? Então, eu comecei meus estudos aqui com o mapa da Adriane Galisteu. Deixa eu até diminuir meu vídeo, porque eu não tenho interesse aqui em aparecer hoje. Eu até tava querendo prender esse cabelo que tá me incomodando. Licença, gente, tá tão calor aqui. E normalmente eu fico toda mais bonitinha pra gravar vídeo, mas não é muito prático, ainda mais com questões tão teóricas assim. Enfim. Então, Adriane Galisteu, do dia 18 de abril de 1973, meio-dia e 20, em São Paulo. Essa é uma source AA, então é uma fonte de alta confiabilidade, foi retirada de uma certidão de nascimento de um astrólogo e ele tem acesso às certidões. E eu também vi um vídeo da a Mônica Bonfilho, eu acho que esse é o nome dela, é uma astróloga que tem um perfil completamente diferente do meu, mas eu digitei lá mapa Adriane Galisteu e o vídeo dela apareceu. A priori ela fez a consulta, atendeu a própria Adriane Galisteu, e ela fez um vídeo curto falando, assim, né, de alguns pontos do mapa da Adriane Galisteu, um vídeo de 2018. Eu fui conferir, né, obviamente, os dados e bateu. Né? Só ela falou Júpiter dá 5, mas na verdade o Júpiter ele tá na sétima, mas ele teoricamente rege a 5, né? Porque dependendo do programa, vai pra cúspide aqui pra cúspide de Sagitário, né? Muda um grau, em vez de 18 e 13, acho que tá 18 e 12, alguma coisa assim, né? Do Solar Fire ele às vezes dá uma alteração de um grau, mas é bem confiável, tá? Então ela tem um ascendente em Câncer, a Vênus a 0 graus e 44 de Touro, a Lua a 10 graus e 30 de Escorpião. O que mais me chama a atenção no mapa dela são esses testemunhos, né, de força, de beleza, com a Vênus a 0 graus de Touro no meio do céu. Ali a gente tem uma estrela fixa também chamada Mira, que promete um bom casamento,
bons relacionamentos, de amor verdadeiro, e essa dificuldade familiar, né, que ela enfrentou, que eu ouvi falar, do fundo do céu em Escorpião, mas principalmente a Lua em Escorpião, não é muito fácil, é uma mãe mais fria, né, que precisou ser mais fria, ainda mais com esse aspecto de quadratura tanto com Júpiter quanto Marte, então é uma busca por algum tipo de justiça, de alguma coisa concreta e de se sentir muito injustiçada. Ela é duplamente a Lua no mapa dela, por mais que Vênus seja um planeta muito forte, então o público que as pessoas veem dela é Vênus, então ela é reconhecida principalmente pela beleza, ainda mais por ser uma Vênus domiciliada, mas ela internamente ela é uma lua escorpião, né? É uma lua em escorpião de grau 10. Então a gente tem a Crux ali muito perto, que é a estrela da constelação do Cruzeiro do Sul. É uma estrela que, dentre vários assuntos que ela trata, ela é referida como uma estrela mística. Tem relação com o Brasil, com o Cruzeiro do Sul, com as navegações portuguesas, com a família real portuguesa, brasileira portuguesa, e também busca muitos assuntos místicos, esotéricos, tem interesses assim. Não sei, né? Não conheço ela pessoalmente, não sei desses interesses, mas pode ser que ela tenha um lado mais sensível e místico ali, que ela goste talvez de estudar algum tipo de coisa nesse sentido. Para relacionamentos, além de ter essa proposta de um relacionamento muito bom, muito frutífero, ela não se sente muito localizada, né? Ela tende a se sentir muito fora de casa, fora dos padrões, inadequada, e esse sentimento pode ter, obviamente, se manifestou, né, numa juventude, mas, além disso, em relacionamento, a gente também tem o regente da sétima casa, que é o Saturno, e o Saturno está em Gêmeos, mas, de qualquer forma, tende a ser um relacionamento sério, busca relacionamento sério, tende a se relacionar com pessoas saturninas, né, e, além disso, a gente também tem o Sol 28 de Áries, também pode significar um outro tipo de figura de relacionamento, que são figuras mais marciais, mais ativas. Embora seja um sol já no finalzinho, né? Então ele perde um pouco essa força. Não é muito interessante, tá? Ela tem os nodos ali, casa 12 e casa 6, e pega um pouco de ascendente e descendente, com o nó do sul ali. Então reforça uma tendência ali de uma inadequação, baixa estima, dificuldade de se sentir querida, de se sentir amada, de se sentir cuidada. Tem uma busca ali muito grande por isso. Enfim, tem um vídeo sobre os nodos aqui no canal já, né? Tá? A série completa já foi publicada. Então vocês vão encontrar mais informações sobre o nó do sul em Câncer e o nó do norte em Capricórnio. Bom, sem mais delongas, fui tentar procurar, vou falando sobre a minha linha de raciocínio, tá? Fui tentar procurar dentro da data, né, até então, né, situação que ocorreu. Então eu tenho o horário das 18h40 em Bolonha, Itália. Foi algumas horas depois da corrida, né? Então teve a corrida, né? Ocorreu a situação e foi para o hospital e ocorreu a situação lá no hospital, tá? Então eu peguei de algum dado, de algum site de notícias, então a gente não tem como ter certeza de algo em si, tá? Então, a priori, a gente vê um Marte em Áries, não estaria ruim, teoricamente, para correr ou para coisas do tipo, né? Não tem nada demais. A gente tem um Sol, oposição com Júpiter, mas enfim, né? Vou mostrar para vocês a minha linha de raciocínio. Aqui os dois mapas da Adriane Galisteu, não é esse, é esse aqui, com o evento, pra gente ver, dar uma olhada nos trânsitos, né? Então aqui, ó, o Urano, que seria um teoricamente suposto testemunho, né, desse tipo de situação, ele tá no meio da sétima casa, assim como Netuno, então não tá em cúspide, né, não é exatamente algo que foi marcado no dia, no momento, então não é um testemunho forte pra gente falar, foi isso. O Plutão também seria um outro testemunho, teoricamente, mas ela também não tem nada 27, 28, 29 de Touro, então também não conseguimos encontrar por aí. Olhei no finalzinho aqui dos outros fixos, também não. Meio dos cardinais, a gente também só asteroide aqui no meio de Áries. O ascendente está 18 e aqui já passou, então é um testemunho fraco. Não testemunho, é um testemunho, mas é um testemunho fraco, tá? Meio de Libra também não tem grande coisa, ela passou pela quadratura de Urano, né?
É um período de mudanças na vida, normalmente, mas também é um testemunho fraco. E, enfim, vida que segue, né? Então a gente observou essas situações. Mas algo que já me chamou a atenção aqui é que o nodo tá a 23 de Escorpião e a 23 de Touro. Então a gente estava tendo eclipses aqui nesse eixo. Então pode ser que a gente tenha encontrado alguma situação de eclipse na Lua, talvez, né? Talvez alguma situação nesse sentido, ok? Bom, não satisfeita, eu peguei o mapa progredido. Então, do mapa progredido da Adriane Galisteu, vou colocar aqui com o mapa do evento. Aqui, o mapa progredido dela abre a 9 de Leão. Aí aqui a gente encontra algo. A tal da Vênus dela está progredida a 26 e 41. Muito perto da nossa querida estrelinha chamada Algol, tá? E fazendo oposição com o Plutão em trânsito. E vocês sabem que Algol, o tema é situações graves, tá? Normalmente não é o que ocorreu, tá? Normalmente é mais um conflito nas relações íntimas. Normalmente está mais relacionado a isso, pescoço, garganta, coisas assim. Normalmente não é explicitamente, né, com perder assim a pessoa nesse nível, tá? Mas é o testemunho que eu encontrei. Bom, no mais, essa conjunção aqui ela vai para a sexta casa, então também não tem grande coisa. Uma oposição, não é nem oposição aqui. Acho que foi só isso que eu vi aqui. Foi basicamente só isso mesmo. Só essa Vênus aqui, que é a estrelinha, né? Fala sobre relacionamento e coisas do tipo, fazendo essa oposição. E pega uma oposição também com a Lua Negra transitando aqui no fundo do céu, que também traz algum tipo de implicação na reputação, na visibilidade, enfim, é uma fama indesejada. Bom, continuando aqui, eu abri o mapa do Ayrton Senna. Ele nasceu no dia 21 de março de 1960, às 2h35 da manhã. Eles têm 13 anos de diferença, né? Por isso que também foi meio polêmico, porque ela é muito mais nova, coisas do tipo. Enfim. E é muito interessante porque as pessoas lembram dele com essa questão toda marcial, né? De fato, ele tem um Marte no ascendente, ele é de Áries, a 0 graus de Áries, isso é muito forte. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que ele tem um ascendente que é regido por Saturno, né? Um dos regentes é o Saturno. E Saturno está domiciliado e está com a Lua. Então ele tem uma. Falam da concentração dele, né? De ser fechado. Tem essa tendência, inclusive, de ser fechado emocionalmente, verbalmente, de não falar tanto, não se expor tanto. Não sei se isso procede, né? Embora tenha bastante carisma pela Vênus em Peixes, então isso acentua ele ser querido pelas pessoas, né? Ele ser bem visto pelas pessoas, enfim. Então, no geral, no mapa natal dá pra gente falar assim, tem testemunho de que vai sofrer algum tipo de acidente desse tipo? Não. Você vê, o regente do ascendente, por mais que esteja na 12, ele tá domiciliado. Tá na casa 12. É maléfico? É maléfico, tem dificuldade, sofrimento, né? Tem um outro maléfico no ascendente, inclusive, né? Mas tem o sol, dá bastante vitalidade. Não tem nada que fale assim, essa pessoa aqui tem um karma pra vida. E agora também não consegui pegar nenhum tipo de estrela que fale sobre isso. Pelo menos as mais conhecidas aqui de cabeça que falam desse assunto não me vem à memória, tá? Então, só do mapa natal não dá pra ver nada. Aí, vamos olhar aqui o dele com a situação, né? Eu tô vendo que daqui a pouco eu vou ficar cansada e vou passar as respostas correndo e vou tirar todo esse raciocínio. Chega, cansei. Enfim, a gente tem o Saturno muito próximo do Mercúrio, também na grande coisa.
Aqui a gente tem essa conjunção aqui que passou pela Lua dele, passou pelo Saturno, mas já passou. É um testemunho, mas é um testemunho que, assim, separativo. Aplicativo é uma coisa. Está aplicando? Pode ser, realmente. Mas separativo é bem mais fraco, tá? Eu não acho que, pelo que eu já vi, normalmente a gente vê uma coisa mais pontual, tá? Deixa eu ver o que mais. O Júpiter passando no meio do céu, isso aqui é excelente para fama. Tava com a carreira no ápice, bombando muito, muito forte. O Marte, que teoricamente seria um testemunho de acidente, também não tá fazendo aspecto nenhum. A Ares está 9, é um asteroide que também não vai trazer esse tipo de assunto. Ou seja, também não tem muita coisa acontecendo, né? Ele tem alguma coisa no final dos fixos? Não, Plutão já tinha feito, né, a quadratura com Marte, então também não. Não pegou cúspide de casa. O Urano também já tinha passado a quadratura, já estava 10 graus de distância, então é muito longe. Também não. Então, assim, eu fiquei perdida. Eu falei, ai, gente, tô quase desistindo, não vou fazer vídeo nenhum. Peguei o mapa progredido. Deixa eu aqui colocar o mapa progredido. Eu vou abrir de novo, vai ficar mais fácil do que eu ficar caçando. Então, o mapa progredido do Ayrton Senna com o evento, tá? O Saturno estava passando em cima do ascendente progredido, tá? Isso indica uma baixa vitalidade e um sentimento de cobrança muito grande, tá? É um testemunho, mas não da situação naquele ponto. O Marte passando em cima do Mercúrio. Então, lembra que tinha um Marte com Mercúrio lá também? Então, a gente tem um Marte com Mercúrio aqui também. Então, alguma situação na locomoção, no equipamento, nas condições, na movimentação, que é uma possibilidade, tá? Não é garantia, mas é uma possibilidade, tá? Era o Saturno com Mercúrio, né? Enfim, é isso aí. Aqui o Saturno dele vai para 18, não é grande coisa. A Lua está próxima do Mercúrio, então é importante. Então aqui é a mesma coisa, praticamente, não é nada muito grave ou relevante. Esse Saturno faz quadratura com o fundo do céu dessa vez, faz quadratura com o meio do céu dessa vez, então é um pouco relevante esse Saturno só. É testemunho suficiente? Não, não é testemunho suficiente, mas é mais um testemunho, mas não é o suficiente, tá? Bom, então vamos para a próxima. Até agora nada, Amanda. Pois é, até agora nada. Falei, daqui a pouco eu vou ficar cansada, vou chutar o balde e vou responder rápido para vocês. Enfim, aí eu falei assim, bora ver os dois mapas juntos, vamos ver a sinastria. Inclusive, eu poderia fazer até um vídeo específico só com a sinastria, porque eu achei, assim, muito, muito interessante a sinastria dos dois. Realmente muito forte a sinastria dos dois, tá? Lembrando que ele tem o ascendente... já esqueci. Aí eu abri o progredido. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Não, tá certo, Natal. Ele tem o ascendente a 11 de Aquário, pode ser que seja relevante, aqui não aparece. Então, o ascendente dele, vamos marcar com a canetinha permanente? 11 de Aquário, ele vai estar mais ou menos aqui, o ascendente dele. Agora eu vou pegar a canetinha que apaga, senão vai ficar muito rabisco aqui. Olha só, lembra que eu falei que o regente do ascendente dele é o Saturno, e o Saturno tá bem na cúspide da sétima casa, da sexta para a sétima casa da Adriane Galisteu. Eu achei isso muito legal, é um testemunho favorável para relacionamento. O Sol com Mercúrio, então ilumina a fala um do outro, né? Favorece a comunicação. Que mais que eu tinha reparado aqui? Então o ascendente dele, a gente vai ter o Júpiter dela e o Marte dela, né? Ele tem Ceres no ascendente também, prosperidade, muita facilidade.
Os dois têm Vênus domiciliado, então os dois são bons de se relacionar. Faz um sextil aqui, inclusive as Vênus, né? Então tem uma boa comunicação nessa questão de relacionamento. Os dois têm lua ferrada, então os dois tendem a ser meio frios emocionalmente. E também tem sextil entre lua e lua. Isso favorece bastante também. Que mais que eu tinha reparado aqui? Então aí a gente vai ter algumas coincidências, né? No caso de grau. Então, algo pra gente reparar de testemunho que ocorreria no mapa dos dois. Então, a gente vai ter aqui entre 0 e 2 de Áries. O ponto médio é 1 grau de Áries. A gente vai ter entre 9 e 11 graus de Aquário, dos fixos no geral. É um outro ponto em comum, que quando tem um trânsito e pega o mapa das duas pessoas, é algo que acontece em comum, tá? Então, é algo que acontece em comum. E esse ponto aqui, do fixo, a gente vai ter aqui, ó, a lua dela, tá? Lembra que eu falei, é quadratura e oposição também vale, tá? E a gente vai ter 17 e 18 dos cardinais também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não vou entrar em detalhes da sinastria, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e eu nem tenho tempo para isso hoje, tá? Mas se vocês quiserem muito, deixe aqui nos comentários e eu posso fazer um vídeo específico sobre a sinastria deles. E eu só enfio os pés pelas mãos, né? Porque eu faço o vídeo que eu tô afim de fazer. Podia fazer um vídeo para ganhar view, falando sobre a sinastria dos dois? Poderia. Nem passou isso pela minha cabeça. Passou isso pela minha cabeça enquanto eu tava procurando o que era de interesse meu de estudo, que é a situação, né, a situação mais trágica, enfim, infelizmente, né? Porque não que eu goste da tragédia, mas é uma coisa forte que eu acho importante a gente ver, sabe? Uma outra tendência de vídeo que meu marido recomendou fazer é da mulher do avião lá, né? Fazer a questão da como que ela ficou famosa tão rápido. Mas é mais difícil de eu conseguir o horário de nascimento dela. Sem horário de nascimento é difícil fazer qualquer coisa, né? Enfim. Bom, então a gente tem que prestar atenção entre 0 e 2 dos cardinais, assim como 18, 17 e 18 dos cardinais, e 9 e 11 dos fixos, tá? Desistir? Não desisti. Não desisti. Então, no trânsito, a gente não encontrou muita coisa. Eu fui olhar os eclipses. Trouxe da outra tela aqui pra vocês. E, enfim, olha o que eu encontrei. Esse eclipse aqui no dia 3 de novembro de 1994. A 10 graus e 54 minutos de Escorpião. Então, pegou o ascendente dele, pegou o Júpiter dela, que não é grande coisa, mas é uma coisa importante. Pegou a lua dela, isso é muito importante, tá? E, enfim, esse eclipse, ele além de estar com Vênus conjunta, que está debilitada, ele também está com Juno, também está com Júpiter, e aí pega uma órbita maior e vai até Plutão. Então, tudo isso aqui está afetado, tá? Ele acaba sendo um eclipse mais espaçado. A gente tem aqui o Mercúrio a 22 graus, o dia do evento, o horário do evento em Bolonha, na Itália, tá com o ascendente a 21 de Libra, se eu não me engano. Errei. É a Juno que tá 21. E a gente tem uma quadratura desse eclipse com Marte, que faz uma quadratura também com o nó do sul. E esse nó do sul, ele tá com a tal da lua negra, com Sedna e com Palas Atena. Então aqui a gente vê alguma situação bem desagradável, bem trágica, né? Marte, coisas assim. Só pelo mapa do eclipse. Esse eclipse, ele começou a ficar ativo, guardem isso aqui, 10 graus, né? Ele começa a ficar ativo 9 meses antes. Mas a data é 3 meses antes. Porque a gente vai ter aqui o evento acontecendo aqui, no dia 1 de maio
E o eclipse é 3 de novembro. Maio, maio, perdão. Já tô com a mente tiltando, a gente já gravei muito vídeo hoje. Então a gente tem março, abril, maio, tô confundindo mais com maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses. O Sol tá em Touro, 11 graus, e a Lua tá 0 graus. Então a gente pode ver que tem aqui, começando aqui uma quadratura lunar. Lembra que a Lua sempre é a que traz e leva a vida, tá? E tá marcando então 6 meses antes, porque aqui, ó, a gente vai ter a oposição, né? O eclipse não foi aqui? Então, o Sol estava aqui. Então, estava ativando esse eclipse. Esse eclipse, com certeza, é um dos testemunhos mais fortes, tá? Porque ele foi muito reloginho e muito pontual. Muito pontual. Enfim, olhando aqui o mapa relocado dele, aqui, relocado. Tô tossindo aqui, tô com o pé gelado, daí já era. Enfim, o mapa relocado, a gente tem o ascendente a 7 de Áries. E aqui o Cupido com 7 e 14 de Libra. O que a gente tem aqui nessa região? Quem conhece a estrela que tá aqui, que fala justamente sobre o que eu estava procurando, Vindemiatrix. Então, Vindemiatrix é uma estrela que é a mais conhecida sobre ser uma estrela sobre viuvez, tá? Então, talvez se o Ayrton Senna não tivesse ido para a Itália, seria um testemunho a menos. Provavelmente um testemunho a menos. Que o mapa relocado dele ficou muito complicado. Aqui, o revés da sorte com o Júpiter em Capricórnio, Júpiter dele em Capricórnio, as coisas dele, a casa 12 dele, praticamente aqui, no meio do céu, em evidência. Então é uma situação complicada, né? E o ascendente, o Marte dele indo para casa 12. Muitas das coisas dele indo para casa 12. Então o mapa relocado dele ficou bem debilitado. Ficou muito, muito, muito debilitado. Então é um outro testemunho que eu considerei bem forte. Gente, mapa relocado é uma coisa muito séria. Para algumas pessoas, a pessoa pisa no país e já reloca mapa. Outras não são tão evidentes assim, demora um pouco mais. Mas realmente pode elevar a carreira da pessoa, como pode também derrubar a carreira da pessoa. Muito forte isso. Enfim. E o Júpiter que estava passando no meio do céu vai para a casa 7 e 8 dele, né? Enfim, algumas outras situações. Que mais? Cansei aqui. Bom, a gente tem mais alguns testemunhos de eclipse, tá? Mais alguns testemunhos de eclipse no mapa do Ayrton Senna, principalmente. Da Adriane Galisteu nem tanto, mas o Ayrton Senna a gente tem. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Lembro, né? Vou rever, na verdade, porque eu não memorizei tudo isso. Desculpa, gente. É astrologia assim mesmo. Quanto mais a gente vai vendo, revendo, a gente vai memorizando. É o que eu sempre falo para meus clientes, gente. Quanto mais vocês atendem comigo, eu vou memorizando o mapa de vocês, vai ficar mais fácil, juro. Eu tenho um cliente que ele manda para mim uns 15 mapas. Que é da atual, da ex, do filho, da filha, do fulano, do ciclano, da advogada, da psicóloga, do não sei o quê. E aí a gente vai estudando os mapas e acompanhando os eventos. Eu quase fico zonza. É o que mais me exige meu cérebro na consulta, mas eu gosto muito de atender esse cliente. Mas a maioria fica mais fácil, é que eu tô olhando dois mais progredidos, mais revolução solar, mais o mapa do evento, né? É muita coisa. Aqui dos mutáveis, teve eclipse na Vênus dele, né? E esse eclipse de 10 graus foi um eclipse meio sanduíche, porque tem aqui um outro que ia ocorrer 29 de abril de 95, quase, né, um ano depois, então ia repetir mais ou menos esse grau também, tá? Depois aqui, 19, 25, 25 tá na na Vênus progredida da Adriane Galisteu, que é aquela com aquela estrela, né, Algol. Então também tem esse.
21 dos fixos, a gente não vai ter nada, eu acho. Ah, tem sim. A gente tem o Marte do Ayrton Senna, que se repete aqui, que tá bem no meio. O dele é 20, a gente tem eclipse no dia 10 de maio de 1994, que foi o quê? 9 dias depois ia ter um eclipse muito próximo do Marte dele. Então a gente tem 19 e 21 que teve em 93, novembro de 93. Então 21, 20 o Marte do Ayrton Senna e 19 o eclipse seguinte. Então são dois no Marte. Por mais que o Marte não seja um regente vital, ele é o dispositor do Sol e ele está no ascendente. Era com quem ele trabalhava. Marte, carro, piloto, era com quem ele trabalhava. Então, também tem esse testemunho desse eclipse aí, tá? Aqui, ó, eclipse que ocorria em abril de 95, é quase um ano depois, mas ia pegar o ascendente do evento. Então, mas é um deve ser muito fraco, não chega a ser grande coisa. Mas tem alguma coisa 25 de cardinal? Eu acho que é só perto do Sol da Adriane Galisteu. É, perto do Sol da Adriane Galisteu. Enfim, como eu falei, até fiz o mapa composto deles também. É esse aqui. Uhum. A gente tem o Plutão e o Urano deles conjunto. Eu achei isso interessante. Estava fazendo parcialmente um trígono com aquela conjunção de geracionais, que estava aqui a 26, né, com Júpiter. Então, uma coisa ou outra, né? O Sol dela cai aqui praticamente, que está a 29 do ascendente deles, no mapa composto. De 10 graus dos fixos a gente não vai ter nada. Cai aqui no meio, né? Entre o Marte e o meio do céu. E enfim, é o retorno de Saturno dessa história, né? É o retorno de Saturno. Saturno atualmente está transitando em Peixes. E logo, logo a gente vai ter aquela conjunção do Saturno com Netuno a 0 de Áries, que vai ser próximo do Sol do Ayrton Senna. Então é muito comum ele ser lembrado e continuar sendo lembrado nesses próximos anos. Gente, eu tô cansada já, não aguento mais. É, a gente vai, eu até achei outros testemunhos, mas agora eu tô bem cansada pra ver isso. Tinha uma coisa com o Sol da Adriane Galisteu, além daquele que eu falei, do eclipse. É 25 de touros. Ah, 25 de Libra aqui. Mas era alguma outra coisa. Talvez algum outro eclipse. Dentro, né, de algum outro eclipse. Não vou lembrar. Fora os aspectos menores, mas os aspectos menores eles marcam mais alguma coisa psicológica do que realmente física, né? Ah, esse Urano ia fazer, estava aplicando, agora que eu lembrei, aplicando uma quadratura com o Sol da Adriane Galisteu. É, eu acho que foi isso. Uhum. É, foi bem isso também. E o Sol fala sobre o marido, o pai, a pessoa principal, o homem principal da vida da mulher, né? Então é um outro, mais um testemunho. Estava aplicando, né? Como eu falei, o aplicativo é um pouco mais sério. Então é uma outra possibilidade. Enfim, gente, a vinda Beatrix normalmente está associada a esse tipo de situação. Da viuvez, mas sempre uma perda trágica, uma perda estrondosa, que marca muito, né? Que é, é muito chocante, né? Normalmente é muito chocante. E
aumentou mais ainda o reconhecimento, né? Você vê que a situação gerou mais e repercutiu mais ainda o nome dele. O Júpiter passando no meio do céu, então tava no ápice profissional e tava falando sobre justamente isso. Sempre tem muitas outras coisas pra gente estudar, outros testemunhos, e deixem aqui nos comentários outros temas, outras análises que vocês gostariam de ver aqui no canal. Da questão da rejeição, provavelmente é a Lua em Escorpião, né? Além do próprio contexto, não tem como, né? Talvez ela ainda estava superando algumas coisas, questão de idade, enfim. Mas a sinastria deles tinha muita coisa em comum, né? Então também é um outro tema, se vocês gostariam, eu posso fazer. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento, qualquer comentário ajuda, mas eu adoro sugestões de vídeos, ok? E até a próxima!